E aí, turma? A gente vai continuar aqui, ó, falando de método físico e químico, principalmente aí as partes químicas. Antigamente trabalhava-se no uso, né, de produto químico com a condição de serem imersos os produtos dentro desses materiais. Tanto que já foi muito utilizado o glutarodeído, o quaternário de amônio nas suas formas líquidas. Esses materiais ficavam imersos diretamente nesses produtos e depois eles eram retirados para colocar no método de secagem para sair o excesso para poder depois ser utilizados nos pacientes. Qual que é a complicação disso tudo? Saiu o excesso, mas ainda ficavam materiais, ainda tinha o efeito residual. E o problema era justamente esse efeito residual. Muitos desses produtos eles eram necrosantes para o tecido. E onde eles tinham contato havia a necrose tecidual. Não era padrão não, tá? Mas poderia acontecer sim. E acontecia com alguns pacientes nos locais de inserção desses dispositivos, muito utilizados em cirurgias por vídeo, desenvolviam processos de necrose no local da inserção. A pessoa entrava com uma cânula, um trocáter, e ao redor dele o tecido morria. E aí geravam complicações, infecções, aí claro, deiscências no paciente. Então, a esterilização ela evoluiu e os processos melhoraram, deixaram de ser na forma líquida e passaram a realizar a esterilização química de forma gasosa. E aí entraram métodos físico e químicos de esterilização para realizar esse processo também. Além de calor úmido, que é utilizado na autoclave, nós temos aqui que a esterilização ela também pode acontecer com outros processos. A ausência de sujidade no material, seja essa sujidade de matéria orgânica, matéria inorgânica, até mesmo tendo a base aí de algum biofilme, é importante que seja feita a limpeza rigorosa. E claro, só vai ser garantido aqui, ó, presta atenção aqui, ó, que é importante, olha lá, ó, a limpeza rigorosa é que vai ali, ó, garantir a esterilização efetiva. Tá? Então a limpeza correta desse material é que garante que a esterilização será, ó, 100% perfeita. Os métodos de esterilização de baixa temperatura usam ainda uma condição de limpeza para eliminar os micro-organismos de uma forma até mais importante e mais eficaz. O óxido de etileno, a esterilização por óxido de etileno, uma substância química que vai ser utilizada na forma de gás, é um gás incolor, tradicionalmente utilizado para materiais termossensíveis. O que é isso mesmo? Material termossensível? Hã? Ah tá, material que é destruído, que é mudado a sua forma, que é, eu vou falar assim, danificado pela condição do calor, pela presença do calor, ele tem algumas desvantagens. O óxido de etileno tem algum probleminha. É um gás inflamável, é um gás explosivo e carcinogênico. Vai esterilizar com óxido de etileno, o trem pega fogo, explode e já câncer. Mas esteriliza o material. Tem que tomar alguns cuidados para fazer a manipulação desse item. O agente, tá, ele tem como vantagem, isso é importante, ó, vantagens dele. Baixas temperaturas, aí coloca de 37 a 63 graus, com tempo de exposição de 1 a 6 horas para realizar a esterilização desses itens. Tem uma difusão muito fácil no material. Tem uma capacidade muito grande de penetrar em alguns artigos que vão ter lúmens longos, estreitos, de fundo cego, materiais utilizados em cirurgias por vídeo, os trocáteres, os tubos, ele é muito eficaz. É compatível com diversas matérias-primas da área da saúde. Então ele é compatível com muitos itens que são empregados na área da saúde. Está aqui, ó, o exemplo. Dispositivo que é utilizado em cirurgia por vídeo, vai ser empregada a esterilização por óxido de etileno. Pode ser utilizado, tá? Não tem problema nenhum para realizar a esterilização.
dispositivos tubulares de fundo cego que são empregados em procedimentos junto ao paciente, onde é importante que o material, onde é importante que o produto químico, o gás, ele entre em toda a estrutura, ele passe por dentro de todo o material, para que ele seja esterilizado. Ah, poderia pôr no autoclave? Claro que poderia. Ele esterilizar? Claro que ia. Só que é um material que, pelo fato do calor ser extremamente alto, ele iria sofrer danos, ele sofreria danificação. Esterilização por óxido de etileno, vão utilizar as câmaras adequadas e corretas. Lembra que eu falei que ele explode, pega fogo e gera câncer? Aqui ó, a pessoinha aqui ó, fazendo a manipulação paramentada, está com os EPIs adequados para fazer o uso desses materiais. E claro, um sensor de segurança indicando aí a manipulação e o funcionamento das próprias autoclaves. Vai utilizar óxido de etileno. O processo apresenta aí como uma característica ruim, indesejável, desagradável, desvantagem, a toxicidade relacionada aí a algum produto, relacionada aí a algum resíduo. Dada essa toxicidade a esse produto presente, pode gerar câncer, alguma alteração, alguma anomalia do sistema reprodutor, alteração genética, doença neurológica, respiratória. É claro que se não forem respeitadas o quê? Ó, norma de segurança. Se os profissionais trabalharem com imprudência, trabalhar com imprudência, por quê? Porque trabalha sem isso. Ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe como tem que ser feito, ele sabe os EPIs que ele tem que utilizar, mas ele opta, ele escolhe agir com insegurança, ele age de forma não segura, ele opta, isso é imprudência. O cara tem o conhecimento e não usa porque ele não quer usar. Então, há essa possibilidade de gerar sim alterações. Agora é importante, tá? Não é que, por exemplo, a pessoa está trabalhando lá na autoclave com óxido de etileno, bacana. Aí, sei lá, por algum descuido lá, ele tira a máscara e respira esse gás. Não quer dizer que esse primeiro e único contato já vai gerar câncer. Nossa, o cara vai morrer, metástase. Calma, não quer dizer isso. Mas há uma tendência a desenvolver essas neoplasias, essas formações tumorais. Tá? Então nada é estressante ao ponto de... Não é. Não é o primeiro contato, o cara derrete, pega fogo lá. Não. Calma, vamos com calma, devagar. As condições de aeração estabelecidas para esses materiais... Como assim? Botou o material para esterilizar em óxido de etileno. Beleza. Tirou do equipamento que realizou o processo de esterilização por óxido de etileno. Beleza. Esse material não vai ser usado imediatamente. Ele não pode. Porque ainda terá o óxido de etileno, o gás entremeado no material. Estará presente ainda no item. Ele precisa de passar por um processo de aeração. Ele precisa de ir para um lugar para retirar o excesso de gás presente nesse material. Para permitir a saída do excesso de gás. Ele vai ficar numa câmara segura de 8 a 12 horas, mantendo uma temperatura de 50 a 60 graus Celsius, para permitir toda a saída desse gás. A formação tá, de vapor de baixa temperatura, e vai usar qual produto? Formaldeído. Vai trabalhar com formaldeído na forma de gás. É uma solução que vai realizar esterilização, é um processo físico-químico, porque o produto químico vai estar na sua forma de vapor de gás, em que existe a combinação de formaldeído com um vapor saturado em baixa temperatura. Vaporzinho de água de baixa temperatura. É uma autoclave vagabundial. Se for considerar o padrão, autoclave fraquinha, mas é uma autoclave química e não pelo calor, que vai esterilizar os materiais termossensíveis. É um método mais utilizado em vários países da Europa, como a Suécia e até mesmo alguns hospitais aqui do Brasil. Formaldeído é um gás incolor, pode ser usado aí como um produto que vai realizar desinfecção e esterilização. A esterilização do uso do formaldeído
Ela gasta em média aí cerca de 5 horas para ser desenvolvida. E assim como acontece no óxido de etileno, no ETO, é importante que haja o controle dos resíduos, porque é um produto tóxico, é um produto carcinogênico, ou seja, assim como o óxido de etileno, o formaldeído também pode provocar um cadinho de câncer, pode provocar um pouquinho aí de neoplasia, levando a pessoa depois a depender de químio. Com o formaldeído, os materiais vão ser disponibilizados de uma forma mais rápida, tá, mais tranquila. Materiais que vão ter o uso do formaldeído, tá, sofrem uma menor penetração no lúmen do que ocorre com o óxido de etileno. Então ele entra menos em lúmenes, ele é menos eficaz, ele é menos efetivo nesse ponto de materiais de lúmenes comparado com o óxido de etileno. E em relação à aeração, já acontece no próprio equipamento. Isso que é legal, tendo a vantagem do material estar presente até numa CME de um hospital, diferente do óxido de etileno. Quando trabalha com formaldeído, ele tem essa vantagem. Utilizou, vai esterilizar, e a própria máquina gera um processo de fazer a remoção desse produto. Eu não tenho que deixar ele numa câmara de aeração. A própria máquina faz isso. O próprio equipamento retira esse gás. Já limpa todo o material. Ele não vai limpar, ele vai remover todo o gás presente, todo o formaldeído. Essa máquina, inclusive, pode estar tendo uma CME de um hospital, porque ela pode ser manipulada de uma forma menos arriscada, menos perigosa do que o óxido de etileno. Então nós temos aqui o uso de formaldeído para realizar a esterilização, na sua forma de gás. E claro, não pode deixar de falar dele também, além do óxido de etileno, além do formaldeído, o grande, chiquérrimo e lindo, o gás plasma peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, que é distribuído, esse gás ele é distribuído no interior de uma câmara para fazer toda a esterilização do material, na forma de vapor, concentrado, para que haja a entrada em contato com todas as superfícies dos materiais, para que haja entrada em toda a estrutura do material. A aplicação ela segue a partir de um campo eletromagnético, a partir do plasma de peróxido de hidrogênio, e o tempo de esterilização é variável. Claro que depende do tipo de produto, se ele tem algum lúmen ou não, se ele é de forma tubular ou não. De acordo com o modelo do equipamento, tá, os ciclos eles mudam para esterilizar por peróxido de hidrogênio de 28 a 72 minutos, tendo a temperatura aí baixa, 45, 55 graus. Temperatura aceitável, temperatura tranquilinha. Após o ciclo, após finalizar a esterilização, vamos colocar aqui, ó, após os 72 minutos, o material já vai estar pronto para uso, sem precisar de aerar. Então entrou para esterilizar por plasma de peróxido, terminou o ciclo, já pode usar. Já está tranquilo, já realizou o processo. É incompatível com líquido, com lúmenes de fundo cego, com um papel com celulose. Então ele não deve ser empregado nesse tipo de item. É mais rápido, peróxido de hidrogênio é mais rápido do que os que são utilizados em outros tipos de esterilização em outros produtos. É um ciclo que vai realizar a esterilização de termosensível, não é tão tóxico quanto os anteriores e pode estar presente até numa CME, um equipamentozinho tranquilo de ser utilizado. Os artigos devem estar embalados em SMS. Lembram das embalagens? Vocês lembram, né? Ó. Deve ter embalado em tecido, não tecido, TNT, SMS. Ou na embalagem Tyvek ou até em containers rígidos para realizar a esterilização desses materiais. Então, são embalagens próprias e específicas para realizar a esterilização desses itens. E por que esse material pode estar alocado em uma CME? Porque é um material pequeno, é um material de fácil manipulação, é um material simples para realizar o processo de cuidado. É um material, é um item viável a sua presença dentro do hospital. Então ele pode sim fazer parte da CME para realizar a esterilização. Lembrando que padrão inicial é autoclave. É um material termossensível? Podem ser utilizados os gases.
nós temos óxido de etileno, formaldeído, peróxido de hidrogênio. Formal e peróxido podem estar no hospital, equipamento menor, equipamento mais fácil e menos arriscado de ser utilizado, podendo ser empregado o material após finalizar a esterilização, tanto peróxido quanto formal, embora o peróxido seja menos tóxico do que o formaldeído. Óxido de etileno normalmente presente em indústrias, em empresas que esterilizam itens, por se tratar de um produto extremamente tóxico, inflamável e perigoso para o ambiente hospitalar. Não quer dizer que não tem, não quer dizer que a CME não vai ter, mas não é tão empregado quanto os outros dois. O ponto chave do óxido de etileno é que ele depende de um período de aeração, ele depende de uma câmara de aeração para drenar toda a presença do vapor presente no material. Não sai daí que eu já volto.